da apresentação final de PAA, eu gravei um vídeo de 50 minutos explicando tudo. Eu escolhi um problema muito complexo, não é um problema simples, então não dá para explicar em 8 minutos. Então, basicamente, o que eu vou fazer é ler os slides. Então, quem tiver interesse de entender melhor o trabalho que eu desenvolvi, eu vou anexar no final da apresentação um vídeo, que é um vídeo completo, com 50 minutos de apresentação explicando direitinho as heurísticas e o problema, tá certo? Vamos lá. O meu problema é alocação. O meu trabalho chama alocação de registradores em síntese de hardware específico via coloração de vértices com peso. O meu problema, basicamente, é a alocação de registradores em síntese de hardware para aplicações específicas. Vamos supor que eu quero projetar um hardware para uma aplicação especificamente. Então, uma das partes desse projeto é a síntese de registradores. E o que acontece é muito desperdício de recursos se eu for fazer registradores que vão ser os registradores com o maior tamanho possível, que seria 32 bits, numa arquitetura de 32 bits. Então, o que eu quero é os menores registradores possíveis, né? Porque algumas variáveis, por exemplo, durante a execução do programa vão assumir no máximo valores de 8 bits, 10 bits, inferiores a 32. Então, eu quero registradores pequenos, só o menor tamanho de registradores possíveis para atender a minha demanda das minhas variáveis. É esse o meu problema. Ele ocorre porque sem C++ a gente tem um modelo de memória estático, então é difícil saber o tamanho das variáveis. Então eu tenho que fazer duas análises. Além da análise de vida das variáveis, que ela é necessária para fazer a alocação de registradores, eu tenho que também fazer análise de largura de variáveis. Então, o problema é, considerando-se um número infinito de registradores, como construir os menores registradores possíveis para atender uma aplicação específica. Tem muita teoria por trás disso, não vai dar para passar tudo, porque o vídeo vai ter só 8 minutos. Tem um vídeo completo de 50 minutos. Bom, eu vou começar a teoria por coloração de vértices. A primeira análise que eu preciso para fazer alocação de registradores é a análise de variáveis vivas. O problema de alocação de registradores comum, que não é sensível à largura de variáveis, que não é o nosso problema, essa análise de variáveis vivas ela é fundamental. Quando que uma variável está viva? Uma variável está viva antes do seu uso e morre quando ela é redefinida. Nos programas em formato SSA, Static Single Assignment, que a variável tem uma atribuição, tem uma definição só no programa inteiro, a construção é possível fazer é possível construir um grafo de intervalos das vidas das variáveis. Então eu tenho lá as variáveis A, B, C, D, E, F, G, e elas têm intervalos em que elas estão vivas durante o programa. Se algumas variáveis estão vivas ao mesmo tempo que outras, eu vou criar arestas entre essas variáveis no grafo para mostrar que elas não podem estar no mesmo registrador ao mesmo tempo. Então, isso vira o problema de coloração de vértices. O problema de coloração de vértices em grafos de intervalos não é NP completo. Já foi provado que ele pode ser resolvido em tempo polinomial nesse tipo de grafo, que é uma instância específica. O grafo de intervalos ele é um grafo cordal, e grafos cordais podem ser coloridos em tempo polinomial. Entretanto, nosso problema não é esse. No problema de alocação de registradores comum, ele foca em diminuir o número de spillings, né? Porque há um número limitado de registradores disponíveis no processador, então há um número limitado de cores disponíveis para colorir o gráfico. Perdão. E se a gente tivesse um número infinito de registradores, mas quiséssemos os menores registradores possíveis? E se não quiséssemos que todos os registradores tivessem um tamanho máximo de 32 bits? Esse é o nosso problema. Então aqui eu tenho um exemplo, que é o exemplo que eu vou usar para explicar a heurística. Não vou, porque não vai dar para explicar a heurística em 8 minutos. Mas aí eu tenho as variáveis A, B, C, D, E, F, e elas têm a largura em bits 28, 16, 5, e aí eu tenho a vida delas, e aí, por exemplo, a A e a C estão vivas ao mesmo tempo no programa, por um pequeno espaço de tempo, então tem uma aresta entre elas. E o que eu vou fazer é uma vez que eu defini a largura máxima de bits daquela variável durante a execução do programa, ela vai ser o peso do vértice. Se eu fizer isso, nosso problema vira coloração de vértices com peso, que ainda não foi provado ser não NP completo. Ainda não foi provado se ele não é NP completo para gráfico de intervalo. Então a gente parte do pressuposto que porque ele já foi provado que ele é um problema NP completo para gráfico genérico. Então a gente quer uma coloração P para esse gráfico, que corresponde a uma associação de variáveis a registradores, que representa uma solução para o problema. As variáveis vértices coloridos em uma mesma cor podem ser seguramente associadas ao mesmo registrador. E o registrador e a cor o máximo peso do vértice colorido por aquela cor seria o maior tamanho daquele registrador. Então eu tenho que minimizar o peso total dos registradores, que é, no caso, o peso total dos vértices de cada cor. Sendo que o peso total de um conjunto de vértices, né, de um subconjunto de vértices, é o máximo entre os pesos, entre os vértices daquele subconjunto.
ficou muito confuso. Tem um vídeo de 50 minutos que explica tudo direitinho. Eu só tenho mais 3 minutos, então eu vou correr agora. Tá, essa é a definição do problema. Heurísticas. Na literatura tem várias gulosas. Essas 3 heurísticas são gulosas, eu não vou falar delas agora porque é irrelevante. Tem mais trocentas heurísticas na literatura, e o algoritmo exato tem uma proposta dele com Branch and Bound, mas ele é só viável para 90 vértices. Isso é inviável para a gente porque programas têm mais do que 90 variáveis. Heurística 1, Interval Graph Coloring. É o nosso baseline escolhido. Olha, ela é muito difícil de explicar em 8 minutos. Eu demoraria 20 minutos para explicar essa heurística, mas basicamente a ideia dela é que eu vou mover vértices eu vou separar o grafo em subgrafos e eu vou tentar mover vértices de um subgrafo para outro de tal forma a diminuir o número cromático do subgrafo que eu estou retirando o vértice, mas não aumentar o número cromático do subgrafo que eu estou adicionando o vértice. E aí eu vou fazendo isso para todos os subgrafos que eu fizer. Eu faço uma divisão em subgrafos e faço isso para todos os subgrafos. Tem aqui detalhado, tem um vídeo de 50 minutos que explica exatamente como que ela ocorre. Ela é cúbica, tá? N ao cubo. A heurística 2, que é a heurística que eu escolhi desenvolver, é um algoritmo genético, em que cada indivíduo é uma coloração, o fitness é o peso da coloração, a população inicial a gente computa o Ki, né, que é o número cromático do grafo, a gente gera 100 indivíduos aleatórios com aquele número cromático, o cruzamento ele é o que ferra a nossa heurística, porque ele é n ao quadrado, ele é muito grande, então faz a nossa heurística ter uma escalabilidade muito alta, e a mutação ela é O de n no pior caso, mas é O de 1 geralmente. Os parâmetros utilizados na minha heurística foi 100 gerações, probabilidade de mutação 5%, probabilidade de cruzamento 95%, um torneio de 10. O torneio é como é feito o cruzamento, né? Eu explico também com detalhes no vídeo de 50 minutos. Número de indivíduos 100. Tá. Testes preliminares. A heurística de GC ela foi bem nos testes, inclusive para grafos genéricos, tá? Eu gerei grafos genéricos com até 10 mil vértices cordais, grafos cordais genéricos. E eu consigo verificar o tempo cúbico e também consigo perceber que ela teve um ganho de 75% em recurso. O ganho de recurso significa assim, será que se eu fizesse todos os registradores com tamanho máximo de 32 bits, quanto que eu ia desperdiçar? Nesse caso, você ia desperdiçar 75%, entendeu? Dos bits. A minha heurística CG não se deu muito bem, ela demorou muito. A escalabilidade dela é muito alta. A conclusão que eu tirei foi que esses grafos genéricos, eles são cordais, eles são genéricos, mas eles são conectados. Então, o cruzamento, né, como eu implementei o cruzamento, ele escala muito rápido, porque eu cruzo subgrafos, eu troco subgrafos entre os pais, entre os indivíduos. E quando o grafo é enorme, o subgrafo ele é muito grande. E então eu não conseguia. O último aqui durou de 3.200 vértices, durou 12 horas. Então eu não aguentei mais, não estava aguentando mais fazer esse número aqui está errado, perdão. Aqui está falando que durou 5 horas, mas durou mais do que isso. Eu acho que é 529. Enfim, durou muito tempo e eu não consegui fazer para mais vértices. E o ganho em recursos não é muito alto. Foi muito alto no grafo de 100 vértices, mas depois começou a cair. A minha hipótese é que a presença de introns e a presença de convergeu muito rápido e eu não consegui tratar a mutação e o cruzamento, eles não trocavam partes boas dos indivíduos, porque os grafos eram muito grandes. Aqui a comparação dos tempos de execução, a minha heurística claramente pior, né? Escalabilidade muito alta. O GC tem baixa escalabilidade, a complexidade é alta, porém precisa e eficiente. O MSG tem alta escalabilidade porque para instâncias pequenas o cruzamento é pequeno, mas para instâncias grandes o cruzamento se torna um problema, né? Tem um overhead de cruzamento. Teste de benchmarks lagos, eu tinha planejado testar isso em benchmark de verdade, que são programas de verdade, só que não deu tempo. O que eu fiz foi fazer uma análise, eu fiz muita coisa, tá? Eu fiz uma análise de variáveis vivas e aí eu consegui gerar os grafos dos programas do SPEC CPU 2006. Atenção para o GCC, que é o código do GCC é o maior, 62 mil vértices, 62 mil variáveis. E eu consegui um ganho de 45% rodando o GC nessa GCC e 23% a minha heurística no GCC. Ou seja, o GC é bem melhor. Eu não consegui rodar em tudo porque era inviável pelo tempo, né? Era meu plano inicial, mas não deu certo.
O que foi implementado? Análise de variáveis views em LLVM versão 3.7, ambas as heurísticas como passo para LLVM. Eu utilizei uma análise de largura de variáveis disponível nesse link aí. Referência está no relatório. O vídeo completo, tá? Esse link aí, eu vou pôr o link na descrição do vídeo. É um vídeo de 50 minutos explicando todo o problema, tintim por tintim, de forma mais completa, para provar que isso aqui não foi só lay slide, porque a limitação de 8 minutos é impossível você explicar um projeto final da disciplina de projeto e análise de algoritmos em 8 minutos. É impossível. Então tá aí o vídeo completo. Obrigado pela atenção, até mais.